Fala galera, eu vou Fusari aqui mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu tô muito feliz hoje. Eu tô feliz com esse vídeo, sabe por quê? Faz tempo que eu não faço esse tipo de vídeo. One Piece tá na reta final, tanta coisa importante acontecendo, só que foi deixando de lado algumas informações que eram lançadas como extras, como One Piece Magazine. Quem lembra? Os Vivre Cards. Não acontecia muita coisa, pelo menos aí que eu lembro, nos últimos 2 ou 3 anos. Só que agora a gente tem muita informação legal, porque saiu a carta do Oda na Jump. Se vocês sabem, isso é um evento anual que todo fã aguarda. Quem não se lembra, o ano que vem o Ruivo vai se mover. Demorou uns 3 anos para o Ruivo se mover, mas e a Lenda Espreita? Quem lembra da Lenda Espreita? Que ainda está por aí e não sabemos quem é. Foi citada também numa carta da Jump, eu acho que em 2018. Isso é One Piece, meus amigos. Só que essa daqui, ó, arrepiei. Muita informação legal pra gente discutir, e também eu vou trazer algumas informações interessantes aqui de uma revista que está saindo, vai sair na próxima Jump, inclusive como alguns extras, que chama One Piece Legend Next, que traz muita informação de rascunhos, inclusive uma forma do Snakeman que eu acho sensacional. E pra quem gosta aí da engrenagem demoníaca, o Devil Gear, olha só, assiste esse vídeo até o final. Tem muita coisa interessante aí que, bom, vocês sabem que rascunho pode acabar retornando pra dentro da série. Então se você é novo no canal, assiste na maciota, beleza? Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Agora se você é da pior geração, não tá inscrito, aí já tá errado, né? Se inscreve! E agora deixa o like pra dar força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o que vem pra One Piece em 2026. Então vamos lá, vou fazer a leitura aqui da carta do Oda na Jump. A gente vai discutir um pouquinho sobre ela, porque tem alguns pontos muito curiosos que eu acho que vale a pena pautar, né? E o Oda já começa dizendo que ele não pode dizer muita coisa. Como assim, Oda? Tem que dizer muita coisa pra gente, né? E ele fala o seguinte, assim, ó, olhando para a lista de 2026, muitos dos projetos são claramente direcionados para um público internacional, incluindo o Japão, é claro. O novo anime anunciado anteriormente pelo estúdio Witch, The One Piece, também está sendo feito para um público global e está progredindo de forma constante. Em 10 de março do ano que vem, a segunda temporada do live action de Hollywood, The One Piece, será finalmente lançada. Chopper fará sua estreia. Toda vez que novas imagens são divulgadas, eu não consigo deixar de dizer tão fofo. Em março do ano que vem, todos vocês estarão dizendo a mesma coisa. Não deixem de aproveitar ao máximo a vibe da tripulação dos Chapéus de Palha com o resto do elenco maravilhosamente excêntrico, incluindo Inaki e os outros. Aliás, as filmagens da terceira temporada já começaram, o que significa que o arco de Arabasta será concluído junto com ela. Aguardem ansiosamente. Quanto ao filme do anime, olha isso aí, hein? Me disseram que ainda não posso falar sobre ele, sinceramente. Também não posso dizer que está progredindo muito bem, mas talvez dizer isso faça as coisas andarem. Tipo, ei, se apressem. É definitivamente algo que eu acho que muitos de vocês terão muito interesse. Por favor, esperem pacientemente. Bem, já que é a Jump Fest, vamos falar sobre o mangá original da Jump. Depois de um longo flashback, mas como um mergulho profundo na história, nós retornamos ao presente. E bem quando sua perspectiva sobre Elbaf começa a mudar, BUM! Termina com um grande e brilhante final. E a partir daqui, as coisas ficam realmente intensas. Para aquela ilha, que apenas o rei dos piratas já alcançou, o homem marcado pelas chamas aparece. 2 pessoas que nunca se cruzaram finalmente se encontram. E aquelas 2 também correm uma em direção à outra. Será que o ano que vem será um festival completo de encontros? A história se desenrola na velocidade da luz, mas infelizmente envelheci. Então, enquanto cuido da minha saúde, continuarei o próximo ano a navegar por One Piece em seu ritmo mais acelerado, constante e com força total. Um festival está por vir. Aguardem ansiosamente. Esse finalzinho me pegou, confesso pra vocês, né? O Oda envelheceu a gente também, a gente envelheceu junto. E, nossa, muitos de vocês começaram a acompanhar garotos, então o que? Já virou pai, talvez mãe, tá entrando aí nesse ritmo já. Então me pegou aqui esse finalzinho aqui, porque você vê que o ritmo de One Piece diminuiu muito. Eu tava compilando aqui alguns capítulos para fazer um vídeo de retrospectiva, uma live que eu vou estar fazendo aqui na sexta-feira agora. E a gente teve 35 capítulos lançados esse ano. Considerando o que a gente acompanhou ao longo desses quase 30 anos, é bem pouco, né? Mas se One Piece fosse mensal,
eu não me importaria. Pode durar mais 10, 15, eu quero curtir essa jornada maravilhosa e que o Oda também consiga concluir bem, porque é uma máquina, né, galera? Quase 30 anos, do jeito que ele trabalha, nenhum mangaka conseguiu. Agora sim, muita informação boa aqui, né? Vamos começar falando aqui sobre alguns pontos interessantes. Não temos informação sobre o Estúdio Witch, sobre o The One Piece, tá? Eu vi algumas fake news circulando de que iria adaptar, o Oda inclusive fala que é mais voltado para o público do ocidente, que iria adaptar a história do live action. Eu estou falando que é fake news porque eu não quero acreditar nisso. Mas não tem qualquer tipo de informação comprovando isso. E geralmente o Witch ele pega muito da fonte original, o que tem que ser feito. Convenhamos, live action é legal? É legal. Não funciona para o público de One Piece. Quem assistiu gostou, achou ok, mas eu acho que o live action ele é muito mais para quem não conhece One Piece. É uma porta de entrada. Então, assim, né, não façam isso, pelo amor. Usam o material fonte. Façam uma redução, deixa aquela coisa mais enxuta, mais dinâmica. Quebra aquele paradigma das pessoas de nossa, One Piece só fica bom em 200 episódios. Não, deixa, né, fonte original, não me façam isso. Mas bom, remake está progredindo. Pelo menos temos esta informação. Segunda temporada do live action já estava confirmada, a terceira está sendo filmada. Tô ansioso para ver até onde vai o live action. Na verdade, a minha maior curiosidade é até onde vai o live action. Os atores envelhecem, mas bom, a gente está nos tempos tão incríveis quanto ao uso de efeitos especiais que rejuvenescer qualquer um é possível, então não acho que isso interfira no andamento da história, mas querendo ou não, demora muito a produção. Então talvez eles vão chegar em Marineford, teremos uma Marineford. Lembrando que tem algumas críticas quanto ao live action, que é o uso excessivo da noite. Tudo isso porque fica muito mais fácil de se usar efeitos especiais, mas quebra um pouquinho daquela mítica do nosso Deus Sol. Então tem muita coisa à noite, pelo menos na primeira temporada, e a segunda eu já vi que vai ter também muita coisa acontecendo à noite, que mantenham pelo menos a qualidade que entregaram na primeira ali para realmente continuar engajando novos fãs, que eu acho que o One Piece merece, tá no seu melhor momento, tá lá no topo, é mainstream, mas todo mundo sabe que o One Piece capinou aqui no ocidente como sendo geralmente a segunda série favorita de todo mundo. É verdade isso, né? Porque One Piece não foi um formador de gerações aqui no Brasil, pelo menos. Todo mundo que acompanhava Naruto, acompanhava Bleach, acompanhava Death Note, tinha One Piece ali como secundário acompanhando porque era uma série tão longa. Então não foi aquele formador, não foi aquele Dragon Ball, não foi aquele Kimetsu. Agora tá certo, aí merece estar no topo, né? Agora aqui, o filme. Vamos lá, galera. É o filme do anime. O Oda ele disse que não pode falar muita coisa, mas se a informação foi isso mesmo, filme do anime, e considerando que está tão em alta filmes baseados em arcos, a gente tem um potencial muito grande de ter um filme de God Valley. Eu tô apostando 1000% nisso, tá? É só pegar Chainsaw, o próprio Kimetsu, sucessos astronômicos, não com filmes originais ou com coisa como sempre foi feito, geralmente em filmes de animes. Eles pegaram arcos. E eu tô arrepiei. God Valley tem que ter um filme. E eu tô apostando muito, muito nisso, porque o Oda talvez falou um pouquinho a mais aqui nesse filme do anime. Se a tradução estiver correta, meus amigos, hein? Se apressa então que eu tô ansioso. Mas assim, eu colocaria aqui, vamos pôr aqui, vai, 99% que é um filme de arco e vai ser sobre God Valley agora. O flashback de God Valley, não um arco completo, mas pegando todo esse conceito do que foi apresentado, porque convenhamos, isso aqui é uma bomba. E aí, quanto tempo as pessoas já esperavam um filme do Rocks? Ele merece, né? Eu não vivia falando aqui nos reviews, Rocks merecia uma história só dele. Eu leria, assim, empolgadaço. Um filme dele merece. Então, grande potencial, tá, galera, de ser um filme de God Valley. Eu apostaria pra ser isso sim. Não ser história não canônica como foram todos os outros 15 filmes de One Piece. 15, né? 15 ou 16 filmes de One Piece que não eram canônicos. Trazem coisas pra dentro da trama, mas não necessariamente são canônicos. Agora, flashback de God Valley, eu quero, isso eu quero muito. Bom, temos o fim de Elbaf sendo anunciado pelo Oda, lembrando que quando ele anuncia alguma coisa na Jump demora mais um pouco, tá? Não esperem essas coisas tudo acontecendo pro ano que vem. Apesar que o Oda tá acelerando um pouquinho mais as coisas, mesmo tendo uma diminuição na quantidade de capítulos, eu senti que a história ela deu uma avançada maior, né? Eu lembro em um ano que o Oda ele soltou uma dessas cartas da Jump, ele falou que o fã poderia começar a acompanhar One Piece a partir do ano. E o que ele quer dizer ali? Que é a partir do ano que a história original que ele tinha na cabeça, aqueles 5 anos que ia durar One Piece, lembram? Era a partir dali que tava. Então você vê que a história ele tá entregando. O Roimu já tá usando os poderes dele, apareceu Rocks, muita coisa acontecendo. Então Elbaf vai chegar ao seu fim. Eu gosto desse
final chocante, né? Porque o que ele quis dizer aqui nesse ponto, na minha interpretação, sobre nossa perspectiva sobre Elbaf começar a mudar, eu acho que quer dizer sobre como o Harald deixou um país pacífico, porque temos uma grande possibilidade de Elbaf entrar em guerra ou começar a se preparar para uma grande guerra. Se o Luffy conseguir expulsar o Imu aqui agora, com o poder de Nika e tudo mais, vai acabar retornando e os gigantes vão ter que voltar para a batalha. Infelizmente, né? Essa parte pacífica deles vai ser abandonada, mas felizmente para as crianças ele tem ainda aqueles velhos guerreiros que estão prontos para a batalha. Então eu acho que isso que ele quer dizer com a parte da perspectiva de realmente acabar tendo uma grande mudança. Um final grande e brilhante, lembrando, a gente tem o topo ainda do mundo para revelar muita coisa, né? O mundo astral que a gente ainda não se aventurou. Eu acho que o Loki vai ser super importante. Para mim o Loki é um soberano do mar. Ninguém me tira isso da cabeça agora, que ele e a Shirahoshi são os dois soberanos do mar. Inclusive, a gente pega aqui, ó, ele falando, duas pessoas que nunca se cruzaram finalmente se encontram. É os dois soberanos. Para mim é Loki e Shirahoshi. Não consigo pensar em outra pessoa aqui nesse nível de importante. Agora, outra coisa também. E aquelas duas, na Jump anterior, o Oda falou que duas pessoas iriam se encontrar. E aí todo mundo teorizou que era o Shanks e o Barba Negra. Eu ainda acho que pode acabar sendo. Temos duas pessoas que nunca se encontraram, que vão se ver, né? O que não dá pra ser nenhum dos Yonkous, porque eles já se encontraram. Loki e Shirahoshi. E aquelas duas pessoas, será que é o Luffy e o Shanks? Já é o momento de devolver o chapéu de palha? Eu não, espero que não. Espero que dure mais um pouquinho. Eu acho que Shanks e Barba Negra, porque o Shanks tá caçando ativamente o Barba Negra, viu? Então eu iria mais pra esse caminho. Ser um pouco mais conservador, mas Luffy e Shanks se encontrando não dá pra descartar, até porque tem aqui aquela ilha que apenas o Rei Pirata já alcançou. É Laugh Tale? Não acho que é. Eu acho que é Lodestar. Lodestar é muito importante, galera. É a última ilha do Log Pose. Então a gente vai ter alguns pontos de informação, uma parada, nem que seja uma parada, um mini arco acontecendo nisso. Não acho que é Laugh Tale já direto depois de Elbaf. O Nekomamushi mesmo, lá em Zou, ele dá uma importância, novamente reacendendo a chama de Lodestar. E Lodestar, lembrem, o Roger ele chegou lá em Lodestar e de lá ele voltou para o começo da Grand Line e começou a refazer a jornada. E a gente não tem qualquer informação de alguém que tenha chego em Lodestar, né? O Rox eu achei que poderia ter chego, mas não teve qualquer tipo de informação dele sobre isso. 39 anos atrás, né? Inclusive achava que o Roger tinha lutado com ele, mas nem era sobre a Shaq, sobre o Rox ter perdido a Shaq, por isso que o Roger estava se sentindo triste durante esse ano inteiro. Então, Lodestar, muito possivelmente, é uma ilha que somente o Rei Pirata alcançou e eu achava que o Shanks estaria lá esperando, mas ao que parece, ainda não. Então eu aposto em Lodestar, tá? Não acho que a gente vai ter um jump tão grande de Elbaf rumo a Laugh Tale. Pelo menos não nesse ano aqui acontecendo, beleza? E o Homem Marcado das Chamas também vai aparecer. Esse ano... Calma, mas quem que é o Homem Marcado pelas Chamas? Na minha humilde opinião, só sobra uma figura que não teve um desfecho ainda da velha geração. O Chiquilhão Dourado. Tá? Eu não consigo pensar em nenhum outro personagem importante. Tudo bem que tem aquela coisa de ter uma conexão com o governo mundial, mas pode ser apenas um engodo. O Oda colocou ali para desviar a atenção, pra gente ficar tentando mirar em outras figuras como o Silverax, que tinha um quezinho ali de traidor, de pertencer à marinha, né? Ele tinha aquele X muito parecido com o Jazz Drake. Então o Chique não teve o seu arco finalizado ainda, galera. Tá? Então, não sei, com quem que você aposta aí no Homem Marcado pelas Chamas? Ele vai aparecer ano que vem. Confia, pode confiar. Maravilhoso, cara. Essa carta do Oda realmente sempre vale a pena a gente ler. E depois disso a gente tem aqui também um pouquinho da revista One Piece Legend in Nest, né? Que é um encarte especial que vai sair na próxima Jump. E tem uns esboços muito legais aqui, inclusive do Garlin e do Shamrock. E eu vou ler algumas coisas que eu achei pertinentes para trazer aqui. Tem muita informação. Vou deixar o link aí, tá em japonês, se você quiser dar uma desvendada. Mas a gente tem aqui o design do Garlin e do Shamrock, que passaram por diversas variações. Apesar disso, todos os seus designs mantiveram um senso de elegância e prestígio. Garlin também teve outros nomes cogitados antes de se chegar ao atual. Ó que legal, dá uma pesquisada depois desses nomes aí, ó. Seria Garland, Gastra, Denham, Agabet. Agabet. Site de aposta, pô. Agabet e Surid. E o Oda observou que ambos os personagens desempenharão um papel importante nos próximos eventos. Inclusive, lembram aquela cena final dos figurões do jogo final que tinha uma silhueta aparecendo ali? É o Shamrock aí, segundo uma imagem que saiu. Então, onde que o Shamrock vai parar? Será que o Shamrock vai ficar do lado do Shanks? Eu acho que tem um potencial, galera. Quando você fala em gêmeos, isso no mundo, se você conhece algum gêmeo, você sabe, é uma conexão de alma ali. Muito dificilmente um vai ter uma personalidade muito distinta do outro. Tudo bem que o Shamrock foi doutrinado ali pelos nobres, mas talvez a conexão
com o Shanks seja muito maior do que a gente imagina, tá? Aí temos aqui, isso aqui eu achei da hora demais, que é a forma do Snake Man, né? Um conceito que levou ao Gear 5, olha que interessante. Porque o autor queria misturar características de ambas as formas. Nessa versão aqui, galera, o Luffy teria uma aparência mais feroz, um cabelo espetado e todo o corpo coberto por haki de armamento, hein? Caramba, um dos designs também mostrava seus músculos abdominais em branco, com os músculos dos braços claramente definidos. Sabe qual é a maior tristeza? Isso daqui era a quarta forma do Gear 4. Eu tenho certeza que não é possível, cara. Não é possível Gear 4 o Oda deixar 3 transformações. Vamos lá, galera. O ano foi acelerado demais. E qual que era a minha crítica em um ano? Sempre foi, pô, o Oda não precisava meter esse despertar agora. E eu acho que todo mundo concorda. Todo mundo hoje ama o despertar e eu aceito. Também eu dou risada, eu me divirto. Mas não do jeito que foi colocado, ele foi muito abrupto. E eu tinha a impressão que ia, pô, o Tigerman. Cadê o diabo do Tigerman? E era isso aqui, ó. Era isso daqui. Tá? Então, você vê as coisas em branco já. Ia ter uma progressão. A gente ia se perguntar, pô, mas por que o músculo abdominal estaria em branco? Ó, essa aqui era a quarta forma do Gear 4. E eu acho irado. Iradíssima. Dá pra voltar, inclusive, né? Lembra um pouco o Nightmare, não lembra? E aí você tem agora em Musamaki esses poderes demoníacos. Pô, legal pra caramba. Então, se você gosta aí do Gear Devil, tem aqui essa transformação. Iradíssima. Pra mim, isso daqui era o que derrotaria o Kaido, tá? Mas o Gear 5 veio de uma forma muito abrupta porque o Oda, ele teve que acelerar. A gente não sabe dos bastidores ali, mas envolve muitos contratos, tá? E teve a ver com o filme Red. Infelizmente teve a ver, sim, com o filme Red, porque ele precisava botar o Shanks ali no momento certo para divulgar o filme da filha dele. Aí olha que legal aqui, a gente tem uma ilustração da vista completa de Mary Joyce, tá? Mas aí pelo Oda mesmo. E o que chama a atenção é a inscrição Deserto Vermelho no canto superior esquerdo. O que é o Red Desert, o Deserto Vermelho? Eu acho que isso aqui é até meio óbvio, porque o único continente do mundo de One Piece é a Red Line. E o único lugar habitado é Mary Joyce. Então tudo fora dali é o Deserto Vermelho. Não tem nada vivo naquele. Inclusive a gente tem um outro rascunho. Eu vou colocar na tela para vocês aí que você talvez nem tenha visto isso. Esse rascunho, ele mostra o eixo de inclinação do planeta azul de One Piece, que é o mesmo do nosso. Olha que coisa interessante. Só que tem outras informações que surgiram nesse esboço há muito tempo atrás, que já tinha ali em cima do Castelo Pangaea escrito Casa do Rei. Olha que coisa legal. Também temos que rei? Possivelmente o rei do reino antigo, né? O rei do mundo. É Imu? Aí dá pra você teorizar. Mas tinha um outro ponto muito curioso que o Oda não abordou, que é o precipício de Corkwood, também na Red Line. Então tem um outro lugar nomeado Corkwood que não foi utilizado ainda. Deserto Vermelho, eu acho que é tudo inabitado, é tudo fora do Castelo Pangaea, não tem mais nada ali, tá bom? E tinha Corkwood que o Oda pode acabar utilizando também, um precipício de 10 mil metros de altura. E pra fechar, né, a galera obviamente gosta de uma treta, porque teve uma informação aqui sobre a recompensa do Sanji. E eu vou pegar uma tradução aqui feita pelo Sandman. Sandman é um japonês que sempre traduz coisas de One Piece. Eu acho que a fonte mais confiável hoje de One Piece é 100%? Óbvio que não, porque ele pode colocar um pouco do seu viés, dos seus ideais, da sua interpretação. Então, né, você sabe que o japonês diverge muito. Mas tem teorias, inclusive, aí que o Sandman é a esposa do Oda. É verdade, se você não segue o Sandman, segue ele aí no Twitter, tá? Porque ele, sabe por quê? De onde surgiu essa teoria? Ele posta muitas fotos do Oda e de localidades que o Oda está que ninguém tem acesso, que nunca foram publicadas na internet. E aí as pessoas estão falando, é a esposa do Oda. Aí, mas segue o Sandman. E aí ele colocou uma tradução aqui que é sobre o Sanji e o Zoro. O pessoal, obviamente, discutindo de quem é mais forte, aquela velha discussão. Eu, apesar de zoar os dois, não gosto disso, porque fica óbvio que o Jinbe é mais forte que os dois. Olha lá, tem aqui uma informação sobre o Sanji e do Zoro. Fala o seguinte, ó, embora a recompensa do Sanji seja menor que a do Zoro, os dois são equilibrados em termos de força, tornando o Sanji verdadeiramente digno de ser chamado de uma das duas asas do Rei Pirata. Então, temos aqui um equilíbrio perfeito. Uma luta do Zoro versus o Sanji, eu confesso, o Zorão, ele tem um poder destrutivo que eu acho que é o maior da série hoje. Tanto que o Oda tá tendo dificuldade de lidar com ele, convenhamos. O Oda não consegue deixar o Zoro mais sozinho, né? Então tem que levar ele pra lá, pra cá, tira, faz aquelas cagadas de Egghead com Rob Lute, porque o Zoro, ele já tá num nível forte, ele é brabo.
O Sanji, ele é poderoso também, e as emoções intensificam o poder dele. Só que eu acho que a grande virada do Sanji é o exoesqueleto dele, que realmente consegue tancar alguns golpes poderosos do Zoro. Então eu acho que nesse ponto fica equilibrado. O Sanji é um belo tanque, mas também um belo atacante, enquanto o Zoro é pure attack. É 100% Dex. Tá com a destreza lá no topo, o Zorão. Já o Sanji tem vitalidade e tem um pouco ali entendeu? É mais ou menos isso aí, é RPG. Então estão equilibrados. A tradução mais próxima que eu achei e confiável é do Sandman, e eu vou nessa, porque as pessoas estavam com aquela coisa de um é mais forte, ou o Sanji é mais forte, ou o Sanji chega próximo. Não, eles são equilibrados e vai ser assim até o final da série. Lembra que nível de poder One Piece não funciona muito bem, beleza? E é isso, galera, essas são as informações aí, muita informação legal, assim pra mim. Filme de God Valley, eu tô 100% confiante. Soberano se encontrando, Shanks e Luffy, Shanks e Barba Negra, vou nessa linha aí. Homem marcado pelas chamas, não vou cair na pegadinha do Oda, eu vou no Chiquilão Dourado que não teve o desfecho ainda. Deserto Vermelho, tudo que é pra fora dali e esse monte de informação aí. E pra mim, esse demônio aí, a engrenagem demoníaca era a forma que ia derrotar o Kaido. Você acha também? Concorda, Léo? E o que você acha dessas informações? O que vem pra 2026? E se você gostou desse vídeo, deixa um like pra me saber que você vai estar aqui comigo o ano que vem. Obrigado por assistirem, meus amigos. Valeu!